galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Fim de semana, domingão, Brasileirão 2018, 24ª rodada. Domingão tivemos clássicos aí, clássico carioca, Botafogo perdendo para o Fluminense indo para a primeira parte da tabela, passando o Corinthians, Botafogo na parte de baixo da tabela. Tivemos o Flamengo depois de um longo e tenebroso inverno, conseguiu ganhar um jogo, está lá em quarto lugar, líder é o Inter, e tivemos, fechando o domingo, um carioca jogando. Vitória e Vasco, lá no Barradão. Putz. 1-0 Vitória. Não é por você, meu amigo baiano, torcedor do Vitória, que eu tô assim. Não é. Vitória ganhou do Vasco de 1-0 e passou o seu rival Bahia. Agora está na tabela na frente do Bahia. Dali mais uma respirada para se livrar do Z4. Ainda tem que remar muito, que está a 4 pontos só. 5 pontos do Z4. Então tem que dar mais uma remada. Não pode titubear, não pode fraquejar. E o Vasco ao primeiro fora da zona de rebaixamento. Cara, eu vou te falar. Tem uma nuvenzinha em cima de Botafogo e Vasco que olha. Rapaz, o jogo do Botafogo hoje, o Botafogo teve um pênalti, perdeu o pênalti, não conseguiu empatar. O Vasco teve bola na trave, o goleiro tirando, zagueiro tirando em cima do gol. A bola não entra. Cara, para Botafogo e Vasco, rapaz, o Vasco não jogou tão mal assim contra o Vitória. Primeiro tempo foi um jogo de dois times que não queriam tomar gol. Os dois times entraram para não tomar gol. Então ficou um correndo atrás do outro para marcar, mas não queriam atacar. Queriam era marcar. Era evitar que o outro atacasse. E quando um estava com a bola, atacava meio tímido com medo de perder. E o outro tentando tomar a bola. Quando tomava, também atacava meio tímido. Ou seja, eram dois times tipo briga de bêbado. Que fica um aqui, outro 3 metros de distância. Aí eles ficam tentando trocar soco e ninguém acerta ninguém. Mais ou menos assim. Jogo de muita marcação, correria. O Vasco conseguindo se defender. Sport, o Vitória também. Segundo tempo, continua a mesma coisa, de muita marcação, mas no erro de marcação do time do Vasco. Por que eu digo erro de marcação? Porque o gol do Vitória vem num toque de bola, rápido, 1-2. E quem saiu no meio para dar o bote foi o Luiz Gustavo, o zagueiro. E ficou um buraco. A bola foi enfiada justamente na brecha entre um zagueiro e o lateral. 4 zagueiros do Vasco. Luiz Gustavo saiu para dar o bote no meio. Não conseguiu dar o bote. O time do Vitória fez uma tabela rápida e aqui ficou um espaço. Ele enfiou a bola justamente nesse espaço. O jogador entrou. Você percebe até no vídeo que o Luiz Gustavo já fica olhando, já faz assim, ó, com a mão na cabeça. Porque ele saiu e ninguém fechou o lado dele. Ficou um buraco ali. Foi um erro de marcação. Aí eu pergunto, onde é que estavam os volantes do Vasco? Porque para ele sair para dar o bote, o volante não tinha onde deveria estar.
a princípio. E quando ele sai para dar o bote, ele tem que sair para dar o bote e alguém cobrir. Ou a zaga subir. Houve um erro tático ali. Houve um erro tático. E nesse erro tático, o Vasco tomou o gol. O Vasco teve chance de fazer o gol, teve bola na trave, bate, rebate, chuta daqui, chuta de lá, o goleiro espalma, zagueiro tira. Mas a bola não entra. A bola não entra. O Vasco e Botafogo, a bola não entra. Cara, o Vitória jogou mais? Não, o Vitória não jogou mais. Mas aproveitou a oportunidade. Se defendeu razoavelmente. Quer dizer, se defendeu bem, porque não tomou gol. Então tem que falar que o Vitória se defendeu bem. Tentava trabalhar a bola. O Valentim fez algumas mudanças também. Colocou o Maranhão, que estreante. Tirou o Pikachu. O Pikachu estava no banco. Colocou o zagueiro Erle, que não jogava um tempão. Tentando. Quando o Pikachu entrou, foi justamente ele que cabeceou a bola na trave. Mas também o Pikachu foi expulso, pô, não entendi nada. O Vasco toma um gol, ele discute na frente do juiz, o juiz fica olhando, depois ainda parte para cima na frente do juiz, descontrolado. O psicológico do Vasco está em frangalhos. O Pikachu chegar a esse extremo, aí foi para dentro do túnel lá, queria sair no tapa com o jogador do Vitória, foi banco de reserva, teve que chamar o choque. O time do Vasco, o psicológico do Vasco está em frangalhos. Tanto do Vasco quanto do Botafogo. Psicologicamente eles não existem. Eles estão nervo à flor da pele, estão com medo de fazer jogada, não conseguem fazer jogada. Quando fazem a jogada não dá certo. Tentam, parece que tem uma barreira ali. E não entra. Cara, é complicado. E o Vitória? 5 últimos jogos, se não estiver enganado, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 10 pontos. 10 pontos. 5 jogos, 10 pontos. É isso? 3. 3 vitórias, 1 empate, dá 10 pontos. E 1 derrota. Falar o que do Vitória? Está subindo de produção. O treinador conseguiu encaixar, não está tomando gol. Há quantos jogos que o Vitória não toma gol? Vitória ainda é a defesa mais vazada. Pô, mas ele Capejani chegou, Capejani arrumou a casinha, ajeitou a casinha, colocou um esquema bonitinho, não inventou nada demais, só deu uma arrumada ali na casa. O time, quando tem a bola, consegue tocar, tem uma certa velocidade para sair pelas pontas, jogadores na frente são leves, se movimentam bastante, e tá aí. E o Vasco? Os jogadores do Vasco são tão ruins assim? Não. Sinceramente, vou continuar na minha mesma posição. O time do Vasco não é o pior do Campeonato Brasileiro em relação ao elenco. Não é. Mas, cara, grosso não anda. Mas o Vasco, a sua diretoria, o seu presidente que entrou pela janela, que não foi escolhido pelos sócios, começou errado, vai terminar errado. Começou errado, vai terminar errado, bicho. Agora aqui no Rio de Janeiro a gente tem que fazer o quê? A gente está correndo o risco de ter 2 cariocas na Série B ano que vem, pô. Só tem Flamengo e Fluminense, a princípio, na Série A. E aí? Pra mim o futebol carioca já é... Eu não digo que o futebol carioca é a 5ª força, porque eu poderia falar do futebol baiano. Mas
Mas o futebol baiano também não está tão assim, nem Bahia, nem Vitória. Derrapam muito. Mas se Bahia e Vitória estivessem na parte de cima da tabela, eu ia ter que falar que o futebol carioca é o quinto, bicho. Mas, com certeza, é o quarto. O futebol carioca perde para São Paulo, perde para Minas e perde o Rio Grande do Sul. Perde. Perde. E se continuar assim, vai cair mais. Futebol baiano tem sua força, torcida tá sempre apoiando, aí você vê aqui jogo Fluminense que Botafogo, estádio não enche, quando o Fluminense joga, torcida não vai, o Fluminense toma prejuízo no Maracanã, Botafogo a torcida vai de vez em quando, tem que ter um acontecimento para ir, a do Vasco apoia, do Flamengo tá até apoiando o Flamengo, apesar do Flamengo derrapar muito, mas o Flamengo tá na parte de cima da tabela. Mas aí tu vê o jogo do Inter lotado de torcida do Inter. Tu vê do São Paulo lotado. Porra. Difícil, galera. Difícil. Pro Vitória. Parabéns ao Vitória. Parabéns aos jogadores do Vitória. Parabéns ao Carpegiani. Parabéns. Conseguiu dar um padrão de jogo. Arrumou. Vitória vai perder? Lógico que vai. O time do Vitória também é limitado, mas está mostrando força, está mostrando competência e vai sonhar com Libertadores? Não, mas vai ficar brigando ali para, de repente, abrindo mais um tampinho. Agora o Carpegiani já pode dar mais uma respirada para trabalhar mais uma rodada um pouquinho mais tranquilo, pensando, pô, vou jogar fora a próxima. Um pontinho já tá bom, já dá para fazer o cálculo com ponto, né? Aquele de eu tenho que ganhar todas, diferente de Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco não pode pensar em empatar, tem que pensar em ganhar todas. Vasco tá ali com 24 pontos, o primeiro fora do rebaixamento, mas está com os mesmos 24 pontos de Ceará. Ceará que tava lá embaixo, bicho. Ceará tava lá embaixo. Vem, ó, plá, 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 plá. Daqui a pouco tu vai ver o Ceará saindo. Sport saindo. E entrando o Vasco e Botafogo. Imagina Botafogo e Vasco no rebaixamento. Pô, cara. Não tá muito difícil isso acontecer, não. O que o Vitória tem a ver com isso? Nada. Era um concorrente direto. Joguei em casa, ganhei. Parabéns à Vitória. Taticamente o jogo foi ruim? Não. Você consegue enxergar o Vasco armado taticamente. Não estava tão bagunçado assim. É lógico, tem uma certa de diferença do jeito que o Valentim gosta de jogar. Vai ter que dar mais um tempo para ele, mas ele não tem esse tempo. Ele não consegue ganhar também. Aí a torcida vai perdendo a paciência. Daqui a pouco o nego manda ele embora. Porque ele não consegue gerar o time. Mas ninguém tá conseguindo gerar o time do Vasco, porra. Ninguém. Sabe que o problema é o treinador? Botafogo também. Daqui a pouco o nego manda o Zé Ricardo embora, porra. Não consegue gerar também. Fizeram isso com o Paquetá, com 5 jogos. Pouco tempo manda o Zé Ricardo embora também, pô. Será que a culpa é realmente dos treinadores? Pode ser, mas eu não acredito. É problema do Vasco. Acredito que seja, sei lá, psicológico. Vitória estava muito mal. O Carpegiani deu um jeito ali no psicológico, deu uma moral. Fechou a casinha, não tomou gol, ganhou um aqui, outro ali, agora outra, empate aqui. E o que tem que se fazer com o Vasco? Pô, bicho, tem que tentar trabalhar o psicológico. E tentar espantar essa nuvem, que realmente o Vasco pode fazer um jogo excelente, mas tem uma nuvinha ali em cima. Essa nuvinha pode ser as cagadas que a diretoria faz, tanto do Botafogo quanto do Vasco. Aí a nuvem fica ali. Mas o jogo em si, Vitória e Vasco, foi muito disputado, muito lutado, cada um na sua característica.
o Vitória mostrou sua evolução. O Vasco não foi tão ruim assim, mostrou sua evolução, poderia ter empatado, poderia ter até virado o jogo, mas a bola não entra, igual o Botafogo, a bola não entra. Melhor resultado seria o empate mais justo? Porra, poderia. Só que faltou competência ao time do Vasco, ué. Aí eu vou falar que é justo? Pô, não foi justo. Justo foi a vitória do Vitória, porque o Vasco não foi competente. Chutou sem gol, só com o zagueiro, o zagueiro tirou, tira daqui, tira dali, bola. O Vasco conseguia entrar, o Vasco conseguia criar, o Vasco deu pressão, tabelava a bola, tocava a bola rápido, entrou na área, chutou, teve chance de gol. A defesa do Vitória não foi tão boa assim, porque o Vasco entrou. Mas aí eu tenho que falar, pô, a defesa foi boa, não tomou gol, mas o Vasco entrou muito na área, o Vasco pressionou. O gol não saiu por uma questão de competência com sorte do Vitória e incompetência e azar por parte do Vasco. Mas o jogo foi bem parelho, onde poderia dar qualquer resultado. O resultado que deu foi vitória 1-0 em cima do Vasco. Parabéns ao Vitória, fez um jogo ali dentro das suas características, em casa e ganhou. E o Vasco está tentando se encontrar, mas não sai do mesmo lugar há algumas rodadas. Por sorte, os times que estão atrás estão perdendo ou estão empatando. Então não está com tanto azar assim, mas... Próximo jogo do Vasco é o clássico contra o Flamengo. Vamos ver. Vamos ver. O Flamengo deve ir com força máxima. Mas também o Flamengo é aquilo, né? A gente não sabe direito o que é o Flamengo, né? Mas vendo a situação melhor. E o Vasco numa pressão danada querendo ganhar. Pode ser esse jogo aí que seja a ressurreição do Vasco. Pega o Flamengo, dá-lhe uma sapatada, levanta a bola. Pode ser. Pode ser. Mas também pode ser a pá de cal, né? Se toma a sapatada do Flamengo. Complicado. Complicado. Mas parabéns ao Vitória lá da Bahia. Parabéns. Começando a respirar, tendo mais fôlego, e parabéns ao Carpegiani e aos jogadores do Vitória que incorporaram ali, juntaram, tá dando liga e tá conseguindo sair. E o Vasco tem que tentar se encontrar, tentar espantar essa nuvem, que a nuvem tá feia de pro lado do Vasco. Então, meus amigos, essa foi a análise do Resenha com Magalhães no Campeonato Brasileiro. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Estamos juntos, dê seu like, é muito importante. Um grande abraço ao povo baiano, um grande abraço ao povo carioca. Tamo junto, conto com vocês. Valeu, fui, tchau.